fazendo-se o cálculo da média, né? Nós temos ali o artigo 26 da Emenda Constitucional 103, quando você faz o cálculo, faz a apuração de todos os salários de contribuição, todos, inclusive salário mínimo, a partir da competência de julho de 94, você tem que ter salários grandes para que você possa chegar ao teto do INSS ou o teto do RGPS. Se você não tem salários grandes e no meio termo ali desse cálculo você recebeu salários pequenos, jamais você vai chegar no teto. Mesmo você tendo contribuído muito alto, a partir de agora até chegar o dia da sua aposentadoria, se for por um tempo superior a 10 anos, 15 anos, a chance de você chegar ao teto do INSS é muito grande. Mas não quer dizer que você vai chegar ao teto. Haja vista, e justamente porque você tem salários pequenos que decrescem o cálculo da sua renda mensal e te trazem prejuízo se você não tiver condição de manter essa sistemática de cálculo de maneira sustentável. A coisa mais difícil hoje no Brasil é você colocar o brasileiro para contribuir de forma sustentável sobre bases maiores. Por que o brasileiro não faz isso hoje? Por medo. Nós já tivemos diversas reformas da Previdência, diversas alterações da legislação, que muitas pessoas às vezes que procuram o escritório de advocacia, procuram a justiça, sabem que realmente o que aconteceu ao longo de anos que nós tivemos aqui no Brasil. Mudanças da legislação, prejuízo para os cidadãos com relação ao cálculo, com relação aos valores que eles obtiveram. Por quê? Porque lá eu contribuía sobre 10, sobre 20 salários mínimos, hoje eu recebo sobre 3. Hoje eu recebo 2 salários mínimos. Por que isso? Porque além da corrosão da moeda, além dos planos econômicos, malfadados planos econômicos que nós tivemos ao longo da década de 80, 90, a corrosão da moeda provocou muita perda. E essa perda repercutiu no momento que você foi se aposentar. Então, se você contribuía sobre bases maiores, nas épocas anteriores à reforma da Previdência, você teve muito prejuízo. Depois da reforma da Previdência, depois de 13 de novembro de 2019, quanto maior for a sua base de cálculo, quanto maiores forem as suas contribuições, nesta regra de hoje, eu quero deixar bem claro, nesta regra de hoje, quanto maiores as contribuições que você tiver nessa sistemática da reforma, da Emenda 103, melhor para você, mais chance de você obter um salário maior quando você se aposentar. Principalmente se você estiver começando agora. Se você estiver na regra nova, estiver com pouco tempo de contribuição e tiver a condição de contribuir sobre bases elevadas, você conseguisse contribuir por 30 anos, mulher, 35 anos, homem, estabelecer essa média de contribuição em patamares elevados e não havendo essa mudança da legislação, porque esse é o grande tormento do cidadão brasileiro, que muda a legislação mudou, não adianta você entrar na justiça, muitas das vezes o juiz não tem como fazer mágica, porque o juiz não pode legislar, o legislador mudou, os juízes têm que interpretar a lei e tentar dar uma aplicação mais social, mais justa àquela situação, mas se essa situação já pacificou nos tribunais superiores, os juízes de grau inferior não têm como criar nenhuma forma diferente daquilo que já foi estabelecido, já foi balizado pelos tribunais superiores, em repercussão geral no Supremo, em recursos repetitivos do STJ. Não tem jeito. Se você está atuando ali no âmbito do Juizado Especial Federal, no âmbito da Turma Nacional de Uniformização, se já tem uma baliza, acabou, não tem como você criar. Então, houve a alteração legislativa e a Justiça já balizou que não tem jeito de você obter qualquer revisão que não seja daquelas sistemáticas que já foram criadas pela Justiça. Você vai fazer o quê? Você vai ter que pressionar o seu legislador para que ele mude a legislação. Essa legislação que foi alterada agora, por mais que para uns seja um tormento, porque pegou muita gente no meio do caminho, pegou muitas pessoas com já uma base contributiva grande, um período grande, e falta um tempo pequeno para se contribuir. Então se eu aumentar agora a minha base contributiva para o patamar máximo do INSS, quer dizer que eu vou receber o teto? A resposta é não. Se você, nesse período contributivo, de julho de 94 até hoje, contribuiu sobre valores menores, é impossível que você obtenha o teto do INSS quando se aposentar. Quem fala diferente disso, quem promete coisas diferentemente do que eu estou falando, está ludibriando as pessoas, está ludibriando o cidadão. Isso é muito sério.